questão da gente contabilizar os pontos. Pode começar a colocar os nomes aí, por favor, que aí a gente vai gravando, tá? Para a gente ver quem está participando para a questão dos 75%. Mas o pessoal que está participando aqui sempre tira nota boa, nem vai precisar, não. Pode ter certeza. Mas, gente, boa noite. A gente vai continuar hoje a estudar processo, né? Nós começamos as 2 aulas, a questão dos atos processuais. Na aula passada, a gente falou de tempo, a gente falou do GAD, atos, né? Porque para a gente começar a estudar os pressupostos e dizer como é que forma a relação direito processual, é importante primeiro a gente estudar como é que se dão esses atos, como é que eles são formalizados, como é que eles são realizados. Então, é isso que a gente vem estudando. E hoje, para dar continuidade, nós vamos estudar a comunicação dos atos processuais. Na aula passada, a gente fez uma análise sobre o Instituto da Preclusão. E nós dissemos para vocês que a preclusão ele é um instituto de direito processual. Então, quando a gente fala em preclusão, nós estamos falando em relação ao andamento processual. Então, preclusão diz respeito ao andamento do processo e à realização de atos. Aí nós temos 4 classificações que a doutrina, de forma a doutrina mais abalizada, ela estabelece. Nós temos a classificação de preclusão temporal, nós temos a preclusão consumativa, nós temos a preclusão lógica e nós temos a preclusão pró-judicato ou pró-iudicato. A primeira preclusão temporal, é a mais simples, porque é aquela que diz respeito ao prazo. Então, a preclusão temporal, como o nome está dizendo, é um tempo, diz respeito ao tempo. Ela se vincula ao prazo. Nós vimos na aula passada, alguns prazos clássicos que a gente precisa entender. Então, quando se cumpre um prazo ou descumpre-se um prazo, certo? Você está dentro da chamada preclusão temporal. Preclusão temporal diz respeito a prazo. Nós vimos também, doutora Flávia, a preclusão, doutora Michele, de consumativa, não foi, Jô? A preclusão consumativa diz respeito ao ato jurídico perfeito. Se você já praticou um ato, se ele já se consumou, você não pode praticar novamente o mesmo ato, porque você já realizou, já consumou, diz respeito ao ato jurídico perfeito. Por isso que a preclusão é consumativa. Nós vimos também na aula passada a preclusão lógica. A preclusão lógica, ela se relaciona àquele instituto do direito civil, que é o venire contra facto próprio, que veda o quê? Comportamentos contraditórios. Então, da mesma sorte em relação aos atos processuais. Você não pode praticar um ato processual aqui e seguir uma linha nesse ato processual. E, a posteriori, você seguir outra linha nesse ato, porque haveria um conflito de atos processuais. Você estaria firmando comportamentos contraditórios, ou comportamentos contraditórios. Então, a regra do venire contra fato próprio, que lá no direito civil não se admite, comportamentos que se contradizem entre si, da mesma sorte em relação a atos processuais. Os atos processuais, eles não podem se chocar, né? A mesma pessoa praticar atos que são contraditórios. Então, seria a regra do venire aqui no processo, no que tange a preclusão lógica. Então, temporal diz respeito ao tempo a prazo, consumativa, a consumação do ato em si, lógica, a comportamentos contraditórios, e a última só ao juiz, ou aos juízes, que é a preclusão pró-iudicato ou pró-judicato. Quando o juiz decide, termina o momento, a participação processual dele. Ele só pode rever uma sentença, por exemplo, se porventura tiver um recurso que a gente chama de embargo de declaração, que nós vamos ver lá em processo civil, aqui não, ou então, se ele quiser fazer retificar meros erros de grafias, sem refletir na decisão dele. Então, é a preclusão pró-iudicato ou pró-judicato. Então, nós vimos 4 preclusões na aula passada, de relação ao aspecto do andamento processual. A preclusão é um instituto de direito processual. A prescrição é um instituto de direito material. A preclusão é um instituto de direito processual. Então, preclusão. Ok, gente? Alguma pergunta sobre preclusão? Aí nós vamos agora continuando, né? Tratando ainda, para começar a finalizar o estudo dos atos processuais. Então, nós vamos trazer à tona hoje, gente, como se dará a comunicação dos atos processuais. Nós vimos, pelo princípio da publicidade,
nós vimos pelo princípio da publicidade, certo? Que os atos têm que se dar publicidade aos atos. Os atos, a regra geral, é que são públicos. Além de serem públicos, por força do contraditório e por força da ampla defesa, as partes contrárias elas têm que ser comunicadas sempre do mesmo ato. Por força do princípio da isonomia, as partes têm que ser tratadas igualmente. O mesmo direito de uma parte tem que ser concedido à outra. Por força do contraditório, sempre que tem que ouvir a parte contrária sobre o outro, a outra parte, porque a outra parte se manifestou, a parte contrária tem que dar o direito de ela se manifestar. Por força da ampla defesa, os meios de prova concedidos a uma parte têm que ser concedidos à outra parte. Então, portanto, em observância ao contraditório, em observância à ampla defesa, em observância ao devido processo legal, em observância à publicidade, nós temos que ter meios formais, doutor Roberto, de comunicar, doutora Eva, esses atos processuais. Então, quais são os meios que a gente comunica esses atos? A gente comunica através das cartas, a gente comunica através da citação, a gente comunica através da intimação. As cartas, certo? As cartas dizem respeito, meus amigos, as cartas dizem respeito, mas as cartas dizem respeito ao aspecto de comunicação entre órgãos jurisdicionais. As cartas dizem respeito de comunicação entre órgãos jurisdicionais. As cartas dizem respeito à comunicação entre órgãos jurisdicionais. A citação, nós vamos já falar dela, diz respeito à comunicação inicial de uma relação jurídica processual. Já a intimação seria a comunicação após a formação da relação jurídica processual. Então, nós temos formas de comunicar, né, professor Roberto, os atos processuais. Nós temos, Michele, as cartas, nós temos a citação, nós temos a intimação. Alguém tem alguma pergunta? Alguém pediu o microfone? Oi. Quem é? Foi eu que abri aqui. Fica à vontade, Alberto. Tem alguma pergunta? Não, é porque eu dando uma olhada no que você colocou antes, né, para poder, quando chegar aqui na aula, já saber alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Pode Aí tirar. Eu entendi aqui que a citação é quando ela convoca o réu, né? O réu, e a o intimação executado... são as partes, né? É depois, né? Porque, pronto, para fazer bem a partes diferença... auxiliares do juízo. Não, peraí, para ficar bem claro para você, ó. Ah. A citação, eu cito quem? Eu comunico inicialmente ao réu, ao executado ou ao interessado, para ele vir fazer parte da relação jurídica processual que não se formou ainda. Quando é que eu formo, Roberto, a relação jurídica processual? Com a citação. É com a citação, certo? A citação válida, eu vou formar a relação jurídica processual. O que é a relação jurídica processual, meus amigos? É a triangulação existente entre autor, juiz e réu, para resolver um conteúdo, para resolver um objeto, para resolver uma contenda. Eu formo isso aí através da citação. Então, a comunicação da citação é em relação ao réu, executado ou interessado. Já a intimação, ela vai ser da comunicação das partes, que já integram a relação jurídica processual. Então, a intimação dos atos, após a citação. Então, eu no processo civil, gente, lá no processo trabalhista, eu tenho ainda a figura da notificação. Porque lá no processo trabalhista, a intimação eu chamo de notificação. No processo penal, eu divido citação, intimação e notificação. Citação é inicial, né? Intimo de algo que aconteceu e notifico para realizar um ato. Aí no processo penal. No civil não tem isso. No civil nós só temos as cartas, que é para comunicação entre órgãos jurisdicionais diversos. Nós temos a citação, que é a comunicação para formar a relação jurídica. Citação de quem? Comunicação do réu, do executado ou do interessado. E nós temos as intimações. Nós não temos no processo civil essa divisão entre notificação e intimação. A notificação no processo civil, o nome único é intimação. Nós não temos a figura da notificação. Então, é para isso. Então, você, entrei com ação contra você. O que é que você vai ser comunicado inicialmente? Através de uma citação.
Depois de formar a relação jurídica processual, que você foi citado validamente. A citação está ok ou a citação. Quando a citação se forma a relação jurídica processual, que é a triangulação, autor, juiz e réu. A partir daí, os atos que porventura forem realizados, ambas as partes, que já são partes, ó, porque elas já são partes, porque elas já formaram a relação jurídica. Ambas as partes deverão ser intimadas. Então, a intimação vem depois da citação. Tá? No processo civil não tem divisão. Entendido. Ok? Aí vamos. E as Obrigado. cartas? Né? Excelência, aqui você pode parar a qualquer hora, Excelência. Quando eu falo assim, eu não estou com raiva de vocês, não. Viu? É um prazer. Sabe qual é o dia, os melhores dias da minha vida? É terça e quinta aqui, quando eu estou aqui com vocês nesse horário. Porque é a minha terapia, entendeu? Aqui, para mim, vocês são meus terapeutas. Né? Graças a Deus, não preciso pagar. É o contrário, não recebo para vocês me ajudarem. Vamos lá. Beleza, Aí nós obrigado. estamos aqui compartilhando, certo? A comunicação dos atos processuais. Eu queria conversar inicialmente com Vossas Excelências sobre as cartas. Cartas. Nós temos 4 tipos de cartas: carta precatória, carta de ordem, carta rogatória. Estão vendo aí direitinho o slide? Tá, Roberto? Tá direitinho, não tá? Não tá, Miquel? Tá, Michele? Tá direitinho, não tá o slide aí? Tá ok, cartas. tá ok, tá ótimo. Cartas precatória, carta de ordem, carta rogatória, carta arbitral. Gente, para que servem as cartas? As cartas servem para fazer a comunicação entre órgãos jurisdicionais diversos. As cartas servem para fazer as comunicações entre órgãos jurisdicionais diversos dentro daquele processo. Quando eu quero me comunicar entre órgãos jurisdicionais diversos, eu uso o quê? Cartas. Aí eu tenho carta precatória, carta de ordem, carta rogatória e a inovação do Código de Processo Civil de 2015, que é a carta arbitral, que não existia no Código de 73. A carta precatória, gente, ela é expedida entre órgãos jurisdicionais do mesmo nível hierárquico, com competência territorial diversa. A carta precatória é expedida entre órgãos jurisdicionais do mesmo nível hierárquico, mas de competência territorial diversa. Ela tem um condão, Roberto, ela tem um condão, Mariana, de cooperar. A carta precatória, ela serve, excelências, para o quê? Fazer uma cooperação entre os juízos, certo? Uma cooperação entre os juízos, tá? Então, a carta precatória, ela faz essa cooperação, tá? Então, entre os juízos diversos, com competência territorial diversa. Por exemplo, doutora Eva, juíza processante na comarca de Ipaubirim, certo? Ela quer que um ato seja realizado na comarca de Icó, né? A competência territorial dela é dentro da comarca de Ipaubirim. Só que o ato que ela quer que seja realizado, por exemplo, a oitiva, a inquirição de uma testemunha que está em Icó. Ela pode se dirigir lá para Icó e coletar a testemunha? Pode não. O que é que ela tem que fazer? Tem que expedir uma carta precatória para o juízo lá da comarca de Icó, certo? Para que o juízo da comarca de Icó determine a intimação daquela testemunha e lá faça aquelas perguntas que ela quer, com um detalhe. O juízo que expede a carta precatória, excelências, ele se chama juízo deprecante. O juízo que expede a carta precatória, ele chama-se de juízo deprecante. O que recebe a carta precatória, doutor Roberto, doutora Eva? Recebe o nome de deprecado, Cristina. Deprecante é o que expede. Deprecado é o que recebe. O deprecado, que é o que recebe a carta precatória, ele não pode fazer nenhuma valoração, não. Ele pode simplesmente, o quê?
cumprir o que está nela. Evidentemente, se a carta não estiver observando a formalidade, ele pode devolver para que se esclareça o cumprimento. Então, se ele tiver dúvida, né? Então, é o juízo deprecado, ele não vai influenciar na coleta da prova. A prova que for levantada é do juízo deprecante. O juízo deprecante, que é o que depreca, que é o que expede a carta, ele está só pedindo o quê, excelências? Uma cooperação do deprecado. Deprecado, coopera aí. Aí ele expede uma carta precatória entre órgãos jurisdicionais diversos. Tá bom? Eva, tu já está vendo, está dando para ver o slide, Eva? Porque você disse que não estava vendo, está vendo? Então, assim, é a carta precatória entre órgãos jurisdicionais de competências territoriais diversas do mesmo nível hierárquico. Ou alguém pediu o microfone. Vamos lá. Alguma pergunta? Não? Tá vendo, Eva? Diz ok. Professor, é porque está muito pequeno, não tem como aumentar não aí, maximizar aí. Ah, não tem, tá pequeno? Não está dando para ler o que tem embaixo, carta precatória. Ah, peraí, excelência, Olha aí agora. Deu? Agora melhorou. Para que os órgãos jurisdicionais brasileiros, agora dá para ler. Ah, excelência. Desculpa, excelência, porque a culpa entre a cadeira e o computador aqui em casa, entendeu? Valeu. Então, aí, carta precatória. Tá lendo, excelência? Tu fica fiscaliza, porque a Eva não está mais dizendo nada, que a Eva brigava. Agora não está mais, não, ela é Cristina. Carta precatória. Expede-se entre órgãos jurisdicionais diversos. Carta de ordem. Entre órgãos que têm uma subordinação hierárquica, tá? Um órgão superior, ele expede para um órgão inferior. Por exemplo, o Tribunal de Justiça quer que cumpra um ato processual lá na comarca de Uruburetama. Então, quando ele expede uma carta, Tribunal de Justiça, para a comarca de Uruburetama, ele não vai expedir uma carta precatória, porque não são de juízos diversos, são de juízos subordinados, que há uma subordinação hierárquica. Então, quando há uma subordinação, o juízo ACO, que é o inferior, recebe do juízo ADQUEM, que é o superior, o juízo ACO, inferior, né, que vocês lembram, juízo ADQUEM, que é o superior, expede uma carta para que o juízo inferior cumpra alguns atos processuais de interesse do juízo superior. Como é o nome dessa carta? Carta de ordem. Por isso que o nome, ordem, de determinação. A terceira carta é a carta rogatória. Na carta rogatória, tá? A expedição entre órgãos jurisdicionais de estados soberanos diversos, entre órgãos jurisdicional estrangeiro. Por exemplo, o juízo aqui de Fortaleza quer que seja realizado um ato lá em Madrid, lá em Lisboa, lá em Nova York, lá em Buenos Aires, lá em Santiago. Então, o que é que eles pedem? Carta rogatória, que não é uma carta muito simples, porque só obriga o cumprimento entre estados soberanos que tenham tratados ou convenções internacionais para cumprimento dessas cartas. Então, eu só posso expedir carta perante estados soberanos com os quais o Brasil mantém certo pactos, tratados, cooperações internacionais no âmbito jurisdicional. Tá? Então, carta rogatória entre estados soberanos diversos. E a carta arbitral. Na carta arbitral, tá? Diz respeito ao cumprimento de atos da arbitragem. Ela não havia no processo, no Código de Processo Civil anterior, porque o Código de Processo Civil anterior não trazia elementos relacionados à arbitragem. Já o Código Novo, como nós já vimos no início do curso, Código Novo, ele influencia, ele fomenta a prática desses mecanismos, né, que a gente chama de adequados, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mecanismos adequados, e dentro desses mecanismos adequados, ele fomenta, ele influencia que haja a prática do processo arbitral. E de modo que hoje ele instituiu dentro do Código de Processo Civil a chamada carta arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário, dentro do sua área territorial, cumpra ali o que foi encaminhado pelo processo arbitral. Porque nós vimos que o árbitro, apesar de ter uma decisão arbitral com o mesmo efeito de uma sentença, o árbitro, apesar de ter
uma decisão arbitral com o mesmo efeito de a sentença, já que a decisão arbitral é o título executivo judicial e a sentença judicial é um título executivo judicial, ou seja, tem o mesmo efeito, e o hábito ali não pode obrigar que a pessoa cumpra o que ele determinou. O cumprimento, o que é que pode determinar? A jurisdição. Então, carta arbitral ela serve para isso, para que a jurisdição possa cumprir medidas ou determinações que foram resolvidas no âmbito do processo arbitral. Tá? Então, seria as 4 cartas hoje existentes no nosso ordenamento. Eu vou ver aqui as perguntas. Na carta de ordem, como se chama quem expede e quem recebe? Mariana, não tem um nome certo, porque a carta de ordem ela vem de um órgão superior, certo? A de quem? O juízo inferior, a COR. Então, não tem... A carta não tem, por exemplo, como tem na rogatória, tem um rogante e rogado. Na precatória, deprecante e deprecado. Entendeu? Então, não tem um nome específico, não, já que é a mesma estrutura, apenas uma é superior e a outra é inferior, tá certo? Então, não tem um nome específico. Tem o juízo ACO, que é o inferior, e o juízo ad quem, que é o superior, na carta de ordem, tá? É uma ordem de um juízo ad quem, para o juízo ACO, tá? E aí nós temos a carta arbitral que diz respeito ao processo arbitral. Então, nós temos os 4 tipos de carta. Aí, minha beleza, de novo. Ó. Os 4 tipos de carta. Precatória, rogatória, ordem e arbitral. Os 4 tipos de carta. Para que serve essa carta, doutora Mary? Para fazer a comunicação entre órgãos jurisdicionais. Né? Precatória, órgão jurisdicional com competência territorial diversa, mas com o mesmo nível hierárquico. Carta de ordem, níveis hierárquicos diversos. Carta de ordem, nível hierárquico diverso. Carta rogatória, estados soberanos diversos. Né? Carta rogatória. E carta arbitral, doutora Mary, carta arbitral, serve para quê? Processo arbitral. Tá certo, Cris? Tá certo, Cris? Para ela ficar com raiva. Tá certo, Cris? Ok? Então, serve para isso. As cartas. Comunicação entre órgãos. Aí nós vamos agora para a comunicação dentro do processo. Como é que eu comunico, doutor Roberto, dentro do processo? Através da citação que o professor Roberto já deu a entender no começo como era, e através da intimação. Eu não tenho, no processo civil, a figura da notificação. A notificação no processo civil se chama intimação. Aí nós vamos, tá, para a questão da comunicação dos atos processuais. O tio vai ser um pouquinho a beleza dele, certo? Dos atos processuais, nós temos o quê? A comunicação através da citação, professor Roberto, acho pequeno, vai ficar bem grandão agora. Citação. Fala, Roberto, saiu ruim, Roberto. Oi, estou vendo aqui. Falei, não, Roberto, você não é errado aqui, deixa eu ajeitar o slide, cara, porque senão tu vai chegar lá na ouvidoria e vai falar mal de mim. Ó, vamos lá. Comunicação, e eu preciso desse emprego, já disse. Comunicação dos atos processuais. Nós temos a citação que o professor Roberto já falou. Como é a citação? É a comunicação inicial. É quando se chama o réu, o executado ou o terceiro para compor a relação jurídica processual, apresentando a sua defesa. Então, a citação é quando se chama o réu, o executado ou o terceiro interessado para compor a relação jurídica processual e apresentar o quê? A sua defesa. Isso tem o nome de citação. Essa comunicação inicial tem o nome de citação, tá? Nome de citação. Então, nós vamos lá, aí nós temos, para a próxima parte, gente, o artigo 246, tá ruim o áudio? Tá falhando o áudio? Alguém tá com o microfone ligado, tá falhando. Tá falhando ou não?
É o da Eva. Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Pronto. Eva é o teu. Peraí, deixa eu fechar aqui. Tá dando Você desliga o dela. Eu estou tentando desligar aquilo dela porque tá dando interferência. Eu não estou conseguindo. Peraí. Tá dando interferência no da Eva. Estou tentando desligar, não estou conseguindo. Peraí. Vamos para frente. Pronto. Evinha, foi mal, viu? É porque estava dando interferência e não estava conseguindo ouvir direito. Gente, então nós temos o quê? Comunicação inicial, citação. Né? Quando... Não, Eva, que é isso que desculpa, mulher. Fica tranquila. Vocês aqui mandam, tá? Eu que peço. Tá? Vamos para frente. Então, nós temos essa comunicação inicial, nós temos a citação. E a citação, segundo o artigo 246, que a gente vai colocar o slide agora, artigo 246, são cinco modos de se fazer a citação. Nós temos a citação pelo correio, nós temos a citação por oficial de justiça, nós temos a citação por escrivão ou chefe de secretaria, nós temos a citação por edital e nós temos a citação eletrônica. Então, nós temos 5 modos de se realizar a citação. Qual é a regra, gente? A regra é a citação pelo correio. A regra é a citação pelo correio. Então, a regra geral é a citação pelo correio. Todas essas aí, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, gente, elas são chamadas citações pessoais. Tem que ser pessoal. Não pode ser por representante, procurador, tá certo? Tem que ser citação pessoal, tá? Tem que ser citação pessoal. Então, a citação pessoal pode ser feita de qual maneira? Pode ser feita pelo correio, tá? Pode ser feita por oficial de justiça, pode ser feita por escrivão ou chefe de secretaria, tá? Pode ser feita por edital. São os modos de se realizar a citação. A Eva está pedindo uma pergunta aqui, gente. Diz assim, depois o senhor pode explicar o artigo 239 sobre ressalvadas as hipóteses, tá? Vamos lá, artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável, artigo 239, gente, a pedido da nossa amiga Eva. Artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu do executado. Beleza? É a regra. Porque, como eu disse, se forma a relação jurídica processual a partir da citação, que é a comunicação inicial ao réu, ao executado ou ao terceiro. Né? Aí diz assim, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Gente, o que é que ocorre? O Código de Processo Civil, viu, Eva? Ele trouxe 2 situações, que ele traz aí, que para se implementar e se resolver uma demanda, eu não preciso citar o réu. Primeira, que situação de indeferimento da inicial. Se o juiz entender de indeferir a inicial, não precisa o réu ser chamado. Entendeu? Então, é o primeiro caso de indeferimento da inicial. Segunda hipótese, quando ocorre improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, também o réu não é citado. Por quê? Porque quando o juízo processante ele vai analisar a petição, certo? Ele constata que o que está ali já foi decidido de forma uníssona. Por exemplo, no STJ tem inclusive súmula. Em algum tribunal superior já tem entendimento firmado, pacificado. Que aquele caso ali é improcedente. Para que eu movimentar toda a máquina judiciária para quando chegar lá no STJ, por exemplo, que já tem um entendimento pacífico, negando aquele pedido, todo esse tempo da máquina para chegar no STJ tem o pedido ser considerado improcedente, entendeu? Então, a improcedência liminar ou indeferimento, o réu não é chamado porque não tem necessidade de se formar a relação jurídica processual. O réu só é chamado
no caso do indeferimento da liminar, ou no caso da improcedência liminar do pedido, se porventura o autor interpuser um recurso, e esse recurso for dado provimento, Eva. Aí, neste caso, o réu é chamado, entendeu? Porque ele não faz parte ainda, tá entendendo? Então, tanto no caso do indeferimento quanto da improcedência, o réu não é chamado porque não formou relação, não vai gerar nenhum prejuízo para ele. Para que servem as comunicações, Eva? Para que servem as comunicações, Roberto? Para dar ciência e realização de um ato. Para que serve, Tiago? Para que serve, Tiago? Para dar informação de um ato. Se não houve, que é o caso do 239, não precisa citar de imediato. Ok? É o caso do artigo 239. Progredindo, gente. Então, nós estamos vendo o quê? As hipóteses de comunicação. A regra geral é que é pelo correio. Se porventura, certo? A regra geral é que a citação será pelo correio, tá? Então, a via postal é a regra geral da citação chamada pessoal, tá? Pessoal. Que são as hipóteses do artigo 246. Se a gente for lá para o artigo 247 do Código de Processo Civil, diz assim, 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Então, qual é a regra geral, doutor Roberto? Qual é a regra geral, doutora Eva? Qual é a regra geral, doutora Cristina? Qual é a regra geral, doutora Mariana? Citação pelo correio. Aí diz, exceto nas ações de Estado. 2. Quando citado for incapaz, quando citado for pessoa de direito público, quando citado residir em local não atendido pela entrega domiciliar, quando o autor justificadamente requerer de outra forma. Então, nesses casos, se admite a citação por oficial de justiça, que é o que diz o artigo 249. Então, a regra é a citação postal, pelo correio. Ela vai ser por oficial, que é por mandado, não é mandato, é mandado de ordem. Ela vai ser por oficial, quando porventura restarem frustrados outras hipóteses do artigo que eu falei agora há pouco, 247, certo? Que faz essa ressalva, o 247, que seria por oficial de justiça. Pelo escrivão-chefe de secretaria, foi uma inovação que a lei trouxe, que já se tinha na prática, quando, por exemplo, a pessoa vai lá no fórum e é citada pessoalmente lá quando comparece ela lá no fórum. Seria por escrivão ou chefe de secretaria. A citação por edital, gente, ela é considerada uma citação ficta ou presumida. A citação por edital, ela é considerada uma citação ficta ou presumida. O que é uma citação ficta ou presumida? Não houve efetivamente a citação pessoal. A citação por edital, ela é chamada de citação ficta ou presumida. O que é uma citação ficta ou presumida? A citação ficta ou presumida é quando não houve, doutora Fernanda, efetivamente uma citação pessoal. Então, se presume que aquela parte, ela tomou ciência. O que é a citação por edital? A citação por edital, ela acontece nas hipóteses do artigo 256. Citação por edital nas hipóteses do artigo, professora Eva, 256, quando diz 256. A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar que se encontrar citando. 3. Nos casos expressos em lei, tá? Dá um exemplo, professor, desse ficta. Ficta ou presumida é quando, por exemplo, de repente, eu aciono uma demanda contra você. A citação deveria ser, certo, como pelo correio. A citação é feita pelo correio e tal, vai lá para a sua residência onde foi indicado, chegando lá, está uma casa abandonada. Não existe ninguém. Nada. Não tem ninguém, está tudo abandonado, tudo, entendeu? Chega por vez, não, o Roberto saiu daí, está com 5 anos. O Roberto está morando na Europa, comprou um castelo, está morando na Europa, está morando mais aí não, entendeu? Aí, de repente, tu não sabe nem onde é esse castelo na Europa. Só diz que sabe que é na Escócia, né? Vizinho da rainha, entendeu? Então, assim, ninguém sabe nem onde é que se localiza. Ó, local incerto e não sabido. Artigo 256, inciso 1º. Então, o que é que se faz? Você peticiona o Nartan, eu, pelo meu advogado, né? E informa que está em local incerto, local desconhecido.
Aí eu peço que a citação por edital. A citação por edital, ela é ficta ou presumida, porque ela é realizada em jornal local de ampla circulação e no Diário da Justiça, tá? Ou por outros meios, assim, pelo rádio, entendeu? Então, tu entra lá no Jornal Povo, no Diário, lá na parte classificada, tu vê um bocado de, né, coisinha da Justiça ali, são editais, entendeu? Tu todo dia olha aquele negócio ali, Roberto, todo dia. Tu abre o jornal, todo dia olha, lá no jornal. Tá entendendo a pergunta? Tá dormindo, Roberto? Roberto, câmbio. Robert De Niro. Please, Robert. Não, ele foi pro banheiro. Oi, professor. Ah, sim, disse, ó. Você pensa que ele tinha ido pro banheiro. Já. Pior que eu tinha mesmo, não vou mentir. Olha, tô dizendo, mas, Roberto, não conta o que tu fez, fica na tua. Pelo amor de Deus. Ó. Então, Roberto, acomodou o Roberto. Roberto, ele pede o exemplo e sai pro banheiro. Rapaz, te segura, mano. Aí, ó, Roberto está morando lá na Escócia. Ninguém sabe onde é que ele está. Aí vai publicado num diário do Nordeste, a citação do Roberto. Eu, então, ir no Diário da Justiça. Aí, tu vai ficar olhando, lá na Europa, não, eu vou ficar comprando o Jornal do Brasil, porque eu vou ser citado e eu quero ter conhecimento. Então, na citação ficta, que é o exemplo dessa citação ficta, o edital, você não é citado efetivamente. Entendeu? Na citação ficta, você não é citado efetivamente. Há uma hipótese, é uma presunção, porque tem um documento que a lei permite, que é o edital. Quais são as formas de citação real, Roberto? É a citação pelo correio, que é a regra, é a citação por oficial de justiça, é a citação pelo escrivão-chefe de secretaria e a citação por meio eletrônico. Elas são citações reais, porque elas ocorrem mesmo. A pessoa é chamada pessoalmente, assina lá. Já a hipótese de citação ficta ou presumida é o edital. Tu não vai todo dia comprar o Diário do Nordeste, o povo, eu vou comprar o Diário do Nordeste todo dia, o povo, porque eu tenho que olhar partes classificadas, porque eu vou estar lá sendo citado para alguma coisa. Então, eu vou escutar o rádio o dia todo dia, não vou fazer outra coisa, esperando ser citado. Então, ninguém nunca vai fazer isso. Então, por isso que é presumida. A lei diz que vai ter a citação lá, só que os efeitos dela, gente, eles têm que ser mitigados, reduzidos em que sentido? Eles não têm o mesmo efeito que uma citação pessoal, entendeu? A citação presumida é isso, é edital, a citação presumida. Foi por edital, está lá publicado. Então, a pessoa não tomou conhecimento efetivamente. Por isso que se presume que ela tomou, porque a lei traz essa hipótese da citação por edital, como citação presumida ou ficta. Certo? Ficta ou presumida. Aí vai estar perguntando, é por edital? Um exemplo de ficta é o edital. Para ficar claro, gente, nós temos 5 modos de citação no Brasil. Qual é a regra? Citação postal. Depois nós temos citação por oficial de justiça, que ocorre naquelas hipóteses que a postal não é possível. Aí nós temos a citação eletrônica, que é o normal. Nós temos a citação por escrivão, diretor de secretaria, e nós temos a citação por edital. São 5 modos de citação no Brasil, ok? 5 modos de citação. Tem uma classificação que diz, nós temos as citações que são reais, que ocorreram efetivamente. Quais são as citações que ocorreram efetivamente, Eva? Ocorreu efetivamente a citação pessoal por correio, a citação pessoal por oficial de justiça, a citação pessoal por escrivão-chefe de secretaria, a citação pessoal por meio eletrônico, tá? Lembrando a vocês que por meio eletrônico a pessoa tem que estar cadastrada, certo? Não é o simples fato dela ter um e-mail, não, porque, cuidado, vocês nunca vão receber algo da justiça ou da delegacia por e-mail, tá? Vocês nunca vão receber algo da delegacia ou por e-mail se vocês não tiverem um cadastro prévio, tá? Porque essa citação eletrônica, ela não é presumida. Ela vai ser encaminhada por um e-mail, por o que você cadastrou, que você está habilitado. Eu não posso simplesmente, tá, dizer, ó, o e-mail do Roberto é esse aí, se não for, entendeu? Se não for. E aí não vai valer, porque a citação tem que observar a formalidade. A citação editalícia, ela também não pode ser utilizada, eu respondo já, Fernando. A citação editalícia, elas não podem ser realizadas
para poder prejudicar a parte contrária. Eu não posso omitir um fato, porque ela não vai valer. A citação por edital, ela é exceção. Tem que se esgotar os meios que eu tenho. Quais são os meios? Citação postal, citação por oficial de justiça, citação por escrivão diretor, citação eletrônica. Tem que esgotar. A citação por edital, por isso que ela é presumida, ela é a última ratio, como diz no direito penal. Ela é o último momento, é a última hipótese. Só ocorre se as outras forem frustradas. E eu tenho que comprovar. Tá? Já respondo a pergunta da Fernanda. Pode ser questionada sempre, Fernanda. Entendeu? Porque, Fernanda, só se forma a relação jurídica processual com uma citação válida. Se a citação não é válida, não se forma a relação jurídica processual e, consequentemente, não vou formar o processo. Entendeu? Então, citação válida é um pressuposto para se formar a relação jurídica processual. Se não houver, é como se não houvesse processo. Então, podem sim ser questionadas. Certo? Então, Eva, a citação por edital é uma das formas de citação ficta, ok? Então, nós temos 5 modos. Tem uma citação, gente, que é chamada de citação com hora certa. Não está aí nesse rol, citação com hora certa. Não está aí nesse rol aí do slide, né? A citação com hora certa não está aí. A citação com hora certa, que não está nessas hipóteses aí, ó, né, que eu vi, né? 246 tem os 5 modos. Não tem a citação com hora certa. A citação com hora certa ela é feita por oficial de justiça. A citação por hora certa, com hora certa, citação com hora certa do artigo 252, a citação com hora certa do artigo 252, ela é realizada por oficial de justiça. E que forma? O oficial vai quando ele, por 2 vezes, ele comparece lá no domicílio do citando, da parte a ser citada. Constata que o citando ele está se escondendo, está se omitindo para ser citado. Ele certifica essa omissão. E aí ele procura um parente, uma pessoa da família, ou um vizinho, e diz o seguinte: olha, esse citando, eu estou suspeitando que ele está se ocultando. Avise a ele que no dia tal, na hora tal, eu vou estar aqui para citá-lo. Tá? Avise para ele. Se ele, porventura, não tiver, eu vou considerar que ele foi citado. Aí, no dia tal, na hora tal, o oficial de justiça, doutora Mariana, chega lá. Quando chega, o fulaninho não está. Aí ele vai no dito parente, que ele falou lá, vizinho, ou no vizinho, e faz uma citação na pessoa do vizinho ou do parente. Essa citação é citação com hora certa. Ela vai ser presumida. Por que ela vai ser presumida? Porque o réu, o executado ou o interessado não foi citado pessoalmente. Houve uma presunção. É outro exemplo de citação ficta ou presumida. Então, voltando, nós temos 5 modos de se realizar a citação. A regra, que é a postal. Oficial de justiça, quando não for cabível nas hipóteses do artigo 247, quando não for possível fazer, ou naquelas hipóteses tem que fazer por oficial, por mandado, é o caso, por exemplo, da Fazenda Pública, é o caso que tem capaz, então aquelas situações que estão no artigo 247. Aí nós temos a citação por escrivão-chefe de secretaria, quando a pessoa vai ao local lá do fórum e se dá por citado. Nós temos a por meio eletrônico, que necessita o cadastro prévio, tá certo? A por meio eletrônico, obrigatoriamente, você tem que fazer um cadastro prévio, até porque, senão, não geraria efeitos jurídicos, né? Porque eu podia muito bem indicar um e-mail errado. Eu não posso fazer isso, porque, como disse a professora Fernanda, a questão pode ser questionada? Pode. Essa citação bioeletrônica a gente encontra na Lei 11.419, de 2006, que é a que fala de processo eletrônico. Essa Lei 11.419, ela não foi revogada pelo novo Código, a Lei 11.419 de 2006. Ela fala como é que se dá a citação por bioeletrônica. E aí nós temos a citação por edital, que ela é ficta ou presumida, porque é publicada no Jornal de Grande Circulação, no Diário da Justiça, né, seguindo algumas datas, alguns períodos, e se dá como se a pessoa tivesse sido citada efetivamente. Por isso que ela se diz que é ficta ou presumida. Um outro exemplo de citação ficta ou presumida é quando o oficial de justiça realiza não a citação pessoal, mas a chamada citação com hora certa, que são as hipóteses do artigo 252, quando o oficial de justiça se dirige e percebe que há o quê?
uma motivação por parte do réu, do executado, do terceiro em não ser citado, ele está querendo se omitir, está querendo se esconder, não está querendo contribuir com a máquina judiciária. Como é o nome dessa citação? Com hora certa. Também ela seria um exemplo de citação presumida. Ok, gente? Alguma pergunta, excelências? Eu vou aqui para ver se tem alguma coisa no chat. Ok, até agora a citação. Então, a citação ela é a comunicação inicial. Aí nós temos, excelências, as intimações. Né? A intimação, como o professor Roberto já disse com muita propriedade, foi, professor? O senhor disse inicialmente que a intimação ela é quando já se formou a relação jurídica processual. Quando tem, excelências, o quê? Partes. Partes. Né? Quando eu já tenho partes. Quando é que eu tenho parte, professor Roberto? Quando já formei a relação jurídica processual. Já está constituída, né? A ação jurídica. Isso, constituída. Exatamente. Viu, Fernandinha? Viu, Cristina? Fernandinha, você vê se ela gosta. Então, é assim, quando já se formou, tem, porque a intimação. Né, Iago? Quando já se formou, tem a intimação. Cadê a Jojo? Está dormindo, né? A Ana Luísa fica bem caladinha. Então, Celina, Cristina, Eva, Anderson, né, o povo que vai ganhar os pontos, tudinho, né? Letícia, Luan, Maria Eduarda, Mariana, Michele. A Michele assiste a Michele, meu Deus do céu, castigo demais para essa moça. Ficar 2 horários aqui comigo, ou um castigo grande. Michele é pior do que qualquer tipo de castigo. Então, e vindo aqui para intimação. Intimação. O que é intimação? Comunicação posterior. Comunicação posterior. Aí nós vamos lá para as intimações. Gente, a intimação são da mesma maneira que se faz a citação. Entendeu? As intimações, a gente tem a mesma maneira que se faz as citações. Certo? É tanto que o artigo 274, professor Ael, diz o seguinte, ó. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, a seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ó. Ou se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Então, qual é a regra geral? A mesma regra da citação. Certo? A intimação tem a mesma regra geral da citação, né, que é pelo correio, segundo o artigo 274 do Código de Processo Civil, tá? E tem também a mesma regra, professor Roberto, lá da citação por oficial de justiça. A intimação será feita por oficial quando frustrada a realização por meio eletrônico ou correio, entendeu? Então, da mesma forma que a gente já viu a intimação, a gente faz a intimação. Qual a diferença primordial? A diferença primordial é que uma é comunicação inicial e a outra vai ser o que é a comunicação dos atos processuais. A comunicação dos atos processuais e intimação. Tá? Então, a regra geral é pelo correio. E o artigo 275, parágrafo 2º, gente, que eu não coloquei aí, mas quiserem anotar, artigo 275, parágrafo 2º, diz, ó, caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Então, é igual, praticamente, a citação, né? Os modos. Tá? Os modos que existem são iguais à citação, modo de intimação. 275, tá? Parágrafo 2º, que traz a ressalva de que também é possível a realização da intimação, tá? Com hora certa por edital. E, por fim, gente, eu queria trazer um destaque, certo? Um destaque legal, artigo 269, parágrafo 1º, que está aí na tela. 269, parágrafo 1º. Ó. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação do avisamento. Gente, isso é uma inovação para dar celeridade. Artigo 269, parágrafo 1º, ele é uma inovação para dar celeridade. Certo? Ele está permitindo que o advogado de uma das partes oficie da outra parte e mande, dando ciência de um ato processual para dar celeridade, para contribuir com a máquina judiciária, contanto que ele junte nos autos que realizou, né, esse ato, e que não haja prejuízo à defesa, à ampla defesa, e ao contraditório. Não pode haver prejuízo, mas é possível. O artigo 269, parágrafo 1º. É possível dos advogados, né, realizarem, tá,
essa situação. Artigo 269, parágrafo 1º, é facultado aos advogados essa situação, tá certo? É facultado a possibilidade dele informar, tá certo? Dele informar, tá? Essa situação de que há um ato a ser praticado e aí o advogado da parte contrária, ele manda um ofício e ele junta esse ofício, tá? Depois, tá? Para poder comprovar que vai ser realizado um ato processual. Então, essa hipótese aí, 269, parágrafo 1º, é uma inovação, tá? Do Código de Processo Civil, que é importante a gente dar um destaque. Gente, só queria fazer mais um adendo, tá? É o artigo 262. Ele não está aí, mas eu vou colocar aqui para vocês. Artigo 262 do Código de Processo Civil. Artigo 262 do Código de Processo Civil. Quem achar primeiro, mas eu já achei aqui. Quem achar primeiro pode colocar. Artigo 262. É um ponto interessante para a gente debater, ó, certo? 262, que já caiu em prova de concurso. Inclusive, concurso que eu já fiz, já caiu essa questão aí, e eu nunca esqueci, né? Porque quando a gente faz uma questão de concurso e erra, que foi o meu caso na época, então a gente nunca esquece, né? Então, Cristina desenrolou, Cristina desenrolou. A carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que ela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo 1. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao juiz pedidor que estimular as partes. É assim, gente, ó. Artigo 262. Roberto é juiz de direito lá da comarca de... deixa eu ver aqui. Cedro. Juiz de direito da comarca de Cedro. Ele quer que seja praticado um ato, certo, lá na comarca de Jaguaribe. Ele expede uma carta precatória para a comarca de Jaguaribe, para ouvir uma testemunha lá. Chegando essa carta precatória lá na comarca de Jaguaribe, a juíza processante na comarca de Jaguaribe, doutora Joveline, Jô para os íntimos, certo? Detecta que aquela testemunha ela não tem domicílio em Jaguaribe. Na verdade, ela tem domicílio em Alto Santo, que é pertinho, né? Então, não tem domicílio em Jaguaribe, tem domicílio em Alto Santo. O que é que pode fazer a doutora Joveline? Doutora Jô, o que é que pode fazer? Encaminhar essa carta lá para Alto Santo para ser cumprida. Porque a carta tem caráter itinerante, ela anda sozinha. Entendeu? Não tem necessidade da Jô devolver lá para o juízo do Cedro, para o doutor Roberto, para que o doutor Roberto espeça outra carta. Ela mesma pode encaminhar essa carta para ser cumprida, tá, pelo juízo lá de Alto Santo, porque as cartas têm caráter itinerante. Elas andam sozinhas. Não precisa voltar até por celeridade. É isso que diz o artigo 262, que eu quis dar um destaque. Então, a carta tem o caráter itinerante, ela anda só. Então, não precisa voltar, até para dar uma celeridade. É o caso do artigo 262. Alguém tem alguma pergunta, gente? Gente, então, no geral, comunicação que eu acho relevante é isso aqui. Mas vocês ainda vão, processo civil, se aprofundar um pouco mais, tá? Em detalhes, né? Aqui é o geral, tá? Dos atos processuais. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, então, toda aula você coloca, como você colocou hoje, já assim para o assunto, hoje foi a primeira vez. É porque assim, eu não tenho muito tempo durante o dia para acompanhar o Zap lá, sabe? Mas hoje eu vi e eu achei interessante. Então, toda assim, aula, se puder... A partir da aula passada. Ah, beleza. Se puder, é interessante. Que a gente vai aperfeiçoando, entendeu? Até mexendo nesse negócio aqui eu estou melhor, porque eu já estou colocando até slide, ó. Porque no meu caso, dar uma lida antes é bom porque eu não fico tão assim, voando na aula, tá entendendo? Hoje foi bem interessante, porque eu dei uma lida antes, e aí já fiquei imaginando algumas coisas.